Boa noite, estamos aqui com o Dr. Bernardo, tudo bem? Dr. Bernardo de Mônaco, neurocirurgião funcional do HC e da ACD. O tema hoje é espasticidade, que é um problema bem sério, né, doutor? Fala um pouquinho para a gente o que a gente tem de tratamento para a espasticidade. Em primeiro lugar, boa noite e obrigado pelo mais um convite para conversarmos sobre o tema. A espasticidade, que é o endurecimento dos músculos gerados por uma lesão no sistema nervoso central, ela não é uma doença, ela é um sintoma presente em diferentes doenças. Então, diferentes doenças que levam a lesões do sistema nervoso central podem ter como sintoma comum o endurecimento dos músculos, dependente de velocidade, que é aquele endurecimento principalmente das musculaturas antigravitacionais, chamada espasticidade. Ela ocorre, por exemplo, em pacientes que tiveram um derrame, ou seja, uma sequela de um AVC, pacientes que operaram um tumor cerebral, tiveram um trauma de crânio com lesões cerebrais, traumas na coluna, lesão em coluna, com tumor em coluna, traumatismo raquimedular, entre outras várias. E também as lesões anóxicas do cérebro, podem ser elas adquiridas ou as perinatais, né, que é a encefalopatia não progressiva perinatal, popularmente chamada de paralisia cerebral. Então, são diferentes doenças que podem ter como um dos sintomas associados à espasticidade, que é o endurecimento dos músculos. Não necessariamente a espasticidade precisa de tratamento. Muitas vezes a espasticidade é até bem-vinda. Por exemplo, num paciente que tem fraqueza nas pernas e teria dificuldade para sustentar o corpo em pé, às vezes a espasticidade ajuda o paciente a se manter em pé. Então, a gente nem sempre trata a espasticidade. Quando que a gente trata a espasticidade? Quando ela passa a ser algo que traz prejuízo ao invés de trazer benefícios. Por exemplo, existem pacientes graves onde, para afastar as pernas para higiene ou para trocar de roupa, é um desafio, porque é muito dificultoso, porque os músculos estão muito endurecidos. Nesse caso, por exemplo, a espasticidade não está trazendo um benefício para o paciente. Então, a gente costuma tratar. O tratamento da espasticidade é diferente no paciente muito grave ou no paciente leve. Existem pacientes em que tem marcha. Essa marcha pode até ser comunitária, então ele pode andar na escola, em parques, shopping, etc. E essa marcha pode estar dificultada em decorrência do endurecimento dos músculos, da espasticidade. Então, a gente pode tratar com o objetivo de melhorar a marcha, melhorar a função no dia a dia. Então, existem diferentes objetivos no tratamento da espasticidade. Existe o tratamento para melhorar a função e facilitar a vida cotidiana da criança. E existem tratamentos para pacientes graves que o objetivo é facilitar os cuidados com a criança e também diminuir dor e sofrimento. Então, existem dois objetivos diferentes de tratamento. Então, assim, quando o paciente chega, normalmente quando ele chega no seu consultório, é porque essa espasticidade não está ajudando. Mas, no caso da criança, a pessoa que anda com o auxílio da espasticidade, né? Se ela chega com um tratamento porque aquele não está sendo benéfico. O que é comum, as doenças que, por exemplo, na encefalopatia não progressiva, a gente tem pacientes que começam com um esboço de marcha, né, quando novinhos, eles podem ter marcha ou com o auxílio de um andador, ou de muletas, ou mesmo uma marcha sem apoio, e eles muito espásticos. Eles fazem diferentes tratamentos para a espasticidade. Esse tratamento não envolve um profissional, envolve vários profissionais diferentes, cada um dentro da sua área. Então, existem terapias não só como medicamentosas, né, terapias medicamentosas, terapias intervencionistas ou terapias físicas para evitar ou minimizar o efeito da espasticidade negativa. Alguns pacientes eles vão experienciar o quê? Uma piora da marcha, uma piora progressiva da marcha, porque a espasticidade ela está tão grande que começa a ocorrer deformidades e encurtamentos. E essa criança, se ela não tratar de uma forma adequada essa espasticidade, ela pode vir a perder essa função. Entendi. Então, isso, às vezes, a gente pega pacientes tardios que não trataram a espasticidade no momento, vamos dizer, em que ela estava
mais prejudicando do que ajudando, e aí, vamos dizer, ela gera uma deformidade, atrofia muscular e perde a função. Aí, dificilmente, a gente consegue resgatar essa função, tratando. Então, vamos perguntar, então, quando é a hora certa de tratar a espasticidade? Né? Isso é uma dúvida que eu acho que é comum e é uma dúvida que é importante esclarecer. Então, quando que a gente deve tratar a espasticidade? Quando ela traz dificuldades ou começa a prejudicar as atividades do cotidiano. Qual é o tratamento? O tratamento inicial, primeiro, o tratamento, vamos dizer, obrigatório, é o tratamento com terapia física, né? Ou seja, fisioterapia. Existem diferentes métodos de fisioterapia para pacientes com espasticidade. O ideal é procurar um profissional que primeiro goste do que faz, né? É verdade. Ele tem que gostar do que faz, porque ele tem que se dedicar ao paciente para promover o melhor para esse paciente. Quando isso não basta, então existem remédios para tratar a espasticidade. Os remédios podem trazer efeitos colaterais que prejudicam a vida do paciente no cotidiano. Então, tem remédio que dá sono, então o paciente melhora da espasticidade, mas cai o rendimento na terapia e na escola. Aí a gente põe na balança, fala o que é melhor? Ficar mais espástico e render mais a terapia na escola, ou dar um remedinho que vai deixar o sonolento, mas vai cair o rendimento. Então a gente põe na balança. Muitas vezes a gente não quer que o paciente fique sonolento nas terapias e na escolinha, então a gente, quando tem esse efeito colateral, opta por tirar. Porém, esse período tanto são os agonistas GABAérgicos, podem ser os benzodiazepínicos, que são agonistas GABA, ou o próprio baclofeno, que é um relaxante muscular de ação central, que é um agonista GABA-B. A gente toma por boca, que você tinha contado da outra vez. Pode tomar por boca, ou pode ser administrado por via intratecal, assim como o benzodiazepínico. Mas não é um efeito colateral obrigatório. Tem crianças que tomam altas doses, tanto do benzodiazepínico como do baclofeno, e não tem efeito colateral. Então, não é para ter um preconceito, vamos dizer, de não querer experimentar o tratamento porque um amiguinho teve um efeito colateral ou ouviu falar que fulano de tal não se deu bem com a medicação. As terapias, elas não são aplicáveis para todos. Você tem pacientes com resposta muito boa sem efeito colateral, e você tem pacientes sem resposta com muito efeito colateral. Só dá para saber experimentando. E o efeito colateral, ele não costuma ser persistente. Então, tomou 2 dias, não funcionou, não quer dizer que não vai funcionar. Muitas vezes o corpo acostuma e o efeito colateral diminui e o efeito benéfico mantém. Então, não é uma terapia tão simples de começar. Ideal começar com baixas doses para ir vendo a tolerância e aumentar até a dose adequada. Claro, existem médicos especialistas para fazer esse tipo de tratamento, não só o neurocirurgião funcional, mas também o médico fisiatra e muitos ortopedistas pediátricos também são bem habilitados para tratar dessa forma medicamentosa. Outra forma é o Botox, que se faz local quando você tem um grupo muscular, mais ou menos isso. A toxina botulínica, ela age localmente na junção neuromuscular, pode ser aplicada diretamente nos músculos espásticos e tem uma ação focal. A toxina botulínica, ela é muito boa, ela é um tratamento padrão ouro para a espasticidade, porque ela bloqueia realmente o padrão espástico muscular. E quais são as vantagens e desvantagens? Então, a vantagem é que ela é super seletiva, ou seja, você consegue bloquear o músculo, por exemplo, o adutor da coxa e a panturrilha, promovendo uma melhora do pé equino e da cruzada de marcha. Mas mantém a espasticidade dos demais grupamentos que estão podendo, inclusive, auxiliar na marcha. Qual é o efeito? Vamos dizer, o que tem de ruim? Ele tem uma dose limite, então pacientes de baixo peso podem usar. Às vezes isso limita o médico que está tratando em quais grupamentos ele vai aplicar. Então ele tem que escolher quais grupamentos são mais graves para tratar, não consegue tratar tudo. Como eu falei, é bom para casos focais. Quando é generalizado, você não tem dose para aplicar em todos os músculos. Então isso limita a terapia com toxina. Outra, o efeito. Ele costuma ter uma duração em torno de 4 a 6 meses de efeito. Tem pacientes que, ao longo da vida, utilizando essa terapia de continuidade, acaba tendo um efeito progressivamente menor e mais curto.
Então, muitas vezes o paciente cansa ou ele fala que o Botox não funciona mais para ele. E isso pode acontecer. Então, existem diferentes tipos de toxina que podem ser tentadas, né? Não só o Botox, Dysport, tem outras marcas de toxina botulínica que podem ser tentadas pelos médicos que fazem esse tipo de intervenção. E existe a terapia neurolítica focal, que é a aplicação de agentes neurolíticos em nervos periféricos específicos que são também responsáveis pela perpetuação da espasticidade. Então, um exemplo muito utilizado ainda nos dias de hoje é o fenol, ou o álcool absoluto, ou o glicerol, aplicado no nervo, por exemplo, obturador. O nervo obturador é um nervo que leva as musculaturas adutoras da coxa. Então, quando você aplica um fenol de nervo obturador, você tem principalmente o ramo anterior e o ramo posterior. Com isso, você diminui a espasticidade de todo esse grupamento de musculatura adutora, promovendo, assim, uma melhora no cruzar da marcha, no cruzar da perna, que é um tratamento também focal para a espasticidade. Uma opção aos agentes neurolíticos é a ablação aberta ou a microcirurgia com neurotomia periférica seletiva. É uma cirurgia que você faz no nervo, que faz uma secção parcial dele, como se fosse uma risotomia dorsal, mas ela é periférica, é no nervo. Isso pode ser feito no mediano, para o flexo de cotovelo, né, o flexo de braço, o flexo de punho também pode ser feito. E para adução, no nervo obturador, você pode fazer neurotomia periférica seletiva, aberta, né, com microcirurgia, ou percutânea com radiofrequência. Você pode também usar um eletrodo de radiofrequência e fazer uma lesão por radiofrequência no ramo de obturador, ou mesmo músculo cutâneo. A gente evita fazer lesões ablativas em nervos mistos, ou seja, nervos que também têm componente sensitivo, porque pode dar dor crônica. O paciente pode ter uma dor neuropática após esse procedimento. Então, a gente prefere os nervos motores para fazer esse tipo de procedimento. Então, vamos entrar já na sua especialidade, que é a risotomia, não é? Vamos falar, tem uma mãe que pergunta aqui, a risotomia é indicada para criança? E vamos falar, explica um pouquinho para quem não sabe, como é feita essa risotomia e... O que é a risotomia? Então, a espasticidade, que nem eu falei, ela é esse aumento do tono muscular, né, dependente de velocidade, com uma hiperreflexia segmentar. Isso é difícil o leigo saber, mas é mais ou menos assim. A gente tem um reflexo muito simples, que é quando eu martelo o meu joelho. Quando eu martelo o meu joelho, minha perna pula. Por quê? Porque eu dei uma estendida no músculo, né, e com uma proteção para não ter lesão muscular, eu encurto essa musculatura. Então, é automático, esse reflexo se dá onde? Na medula. Eu não uso o cérebro para esse reflexo. O cérebro, ele é um moderador. O que o cérebro faz? Ele tira o excesso, que a minha medula, por ela própria, ela teria esse reflexo perpetuado. Porque aí, uma vez que esticou, encurtaria e ficaria num movimento de vai e vem, que é o clonus. Muitos pacientes com espasticidade têm o clonus. Clonus patelar seria esse clonus que treme a perna, e o clonus aquileu é aquele que treme o pé. Tá? Então, isso é o quê? Uma exacerbação do arco reflexo segmentar na medula. Tá? Então, o que faz a risotomia? O paciente tem uma lesão no sistema nervoso central, seja a medula ou o cérebro. Então, essa polícia, vamos dizer, esse moderador da hiperreflexia, ele não está funcionando. Então, a medula está super funcionante com hiperreflexia. O nosso sistema nervoso tem uma chamada reserva funcional. Ou seja, nós temos muito mais neurônios do que precisamos. Porque é uma defesa do corpo, é uma reserva. No paciente espástico, em vez dessa reserva estar no banco de reservas, vamos dizer, está todo mundo em campo. Está todo mundo em campo. Então, o que acontece? Tem um excesso de informação. Que, na prática clínica, né, clinicamente, isso se manifesta com movimentos exacerbados de espasticidade. Quando você faz uma risotomia, o que você está fazendo? Você está indo na medula, nessa região do sistema nervoso, vendo as raízes que estão inervando esses segmentos espásticos e diminuindo o número de radículas. Como? Com secção. Quantos por cento eu posso cortar com segurança sem tirar a função? Até 90%. Então, se eu pegar uma raiz sensitiva e diminuir o número de radículas dela em 90%,
eu mantenho todas as funções que ela tem de sensibilidade superficial, profunda e dolorosa, térmica e tátil, sem prejuízo, vamos dizer assim, então, funcional para o paciente, mas diminuindo muito esse exagero de resposta pela hiperpopulação que tem no corno dorsal da medula. Então, quando você faz uma risotomia, você tira as reservas do campo, deixa só os jogadores, vamos dizer. Então, o jogo volta a ficar mais organizado. Não perde a função é preservada, porque não é uma risotomia total, é uma risotomia parcial. E seletiva por quê? Porque são selecionadas as partes que serão cortadas. Baseado em quê? Baseado em parâmetros chamados neurofisiológicos. Os músculos, durante a cirurgia, são todos monitorizados de forma invasiva. Então, os pacientes que fazem risotomia dorsal seletiva, eles recebem um par de eletrodos em cada agrupamento muscular. Esses eletrodos são todos conectados num computador. Esse computador tem um gerador de estímulos e tem um captador. Quando eu estimulo uma raiz lá na medula, esse músculo vai contrair. Quando ele contrai, essa informação vai lá para o computador, o médico neurofisiologista vai avaliar o grau de resposta e vai falar isso é normal ou isso é anormal, baseado em parâmetros neurofisiológicos que foram definidos por Fasano, que é um neurocirurgião italiano. E existe, então, um grau de classificação de quão anormal é cada radícula. E a gente opta por cortar as radículas que são mais anormais. As que têm funcionamento mais normal, elas são preservadas, em geral. Então, a cirurgia promove o quê? Uma diminuição do número de raízes, não tira uma raiz completa, tanto que a cirurgia de risotomia dorsal seletiva é feita em pacientes com função, inclusive os pacientes que deambulam sem apoio. São bons candidatos para fazer risotomia dorsal seletiva. Você vai tirar o excesso de espasticidade e não vai tirar a função, e nem a força motora. Aí, pergunta, se pode fazer em crianças? Sim. Eu faço em crianças a partir de 3 anos de idade. Aqui no Brasil, é uma indicação que eu acho boa, porque dificilmente uma criança com menos de 3 anos de idade vai ser tão espástica a ponto de precisar de uma risotomia. Tem colegas fora do Brasil que já fizeram em crianças até menores, tá? Mas a partir dos 3 anos de idade a cirurgia pode ser feita, e ela é feita, não tem uma idade limite superior, vamos dizer, para fazer. As crianças que ficam muito espásticas, em geral, em torno dos 5, 6 anos, elas estão naquele primeiro estirão de crescimento, começa a evoluir com deformidade de difícil redução. Então, quando a criança é espástica começa a ficar com dificuldade de reduzir um pé equino, por exemplo, o pé está equino, e você precisa fazer esforço para esse pé voltar para os 90 graus, ou está com flexo de joelho, e você está com dificuldade de estender a perna, então, esse momento é a hora de pensar em tratar a espasticidade. Não necessariamente risotomia, mas tratar a espasticidade. A cirurgia ortopédica, muitas vezes, ela é necessária. Isso, Se às vezes a gente, para evitar uma cirurgia ortopédica, a gente poderia fazer uma risotomia seletiva. Isso é o que a gente tem feito. Quando a gente observa que o paciente tem uma tendência a evoluir com deformidade, então a gente faz a risotomia dorsal seletiva ou outro método de tratamento da espasticidade para tentar evitar uma cirurgia ortopédica ou para tentar evitar repetições de cirurgias ortopédicas. Existem estudos já que mostram que os pacientes que fizeram risotomia dorsal seletiva, eles são submetidos a menos procedimentos ortopédicos do que os pacientes que não fizeram risotomia dorsal seletiva. Agora, isso implica em um ganho funcional, ou seja, a criança que fez risotomia dorsal seletiva, ela vai ter um desempenho melhor do que a criança que fez procedimentos ortopédicos de repetição? Nos estudos, não, eles são equivalentes. Então, embora você passe por menos procedimentos ortopédicos, os dois grupos podem ter bons resultados funcionais. Então, tem aqueles ortopedistas tradicionais que optam por não fazer cirurgia neurológica e fazer sempre as cirurgias corretivas, mesmo que tenham que ser de repetição. É uma outra opção, não está errado, tá? Ela pode ser feita e os pacientes acabam evoluindo também. Aí vai muito de cada caso, né? E aqui tem uma mãe que pergunta para a gente, ela tem uma criança com grau 2 de espasticidade, e a pergunta se é indicada a risotomia dorsal seletiva ou o senhor aconselha focar na fisioterapia para quebrar a espasticidade por ser grau 2?
Então, existe o nível 2, que é a escala, o Gross Motor Function nível 2, que é uma escala funcional nível 2, que é uma criança que deambula sem apoio, e existe um grau 2 de espasticidade na escala de Ashworth modificada. São duas coisas totalmente diferentes. Grau 2 em espasticidade, eu entendo que seja um Ashworth modificado 2. Não tenho certeza, porque eu não entendi direito. Agora, se for um Ashworth modificado 2, ele é uma espasticidade moderada. Ela pode ou não ser tratada dependendo do que isso está gerando de consequência. A fisioterapia, ela já deve ser feita, independente disso. De fazer ou não a cirurgia. Então, o próprio fisioterapeuta, se ele está sentindo dificuldade em obter ganhos, ou principalmente se o paciente está evoluindo, ou seja, ele perdeu alguma função que ele já tinha, aí eu acho que vale a pena sim fazer um tratamento mais agressivo. Agora, se a criança está indo bem, ela está indo na fisioterapia e está tendo ganhos contínuos, aí talvez a gente possa aguardar ou nem operar. Eu acho que aí fica importante a gente se salientar, a equipe tem que trabalhar junto, né? Tem que ter muita troca. Às vezes é até bom a gente encaminhar para o neurocirurgião e a gente trocar uma ideia. O que você acha que fazemos agora, depois? Porque na prática a gente percebe que quando faz a risotomia, num primeiro momento a criança perde um pouco aquilo que tem, não é? E isso dá uma desestruturada na criança. E aos poucos ela vai ganhando. Isso. E na fisioterapia pós-cirurgia, essa fisioterapia tem que ser intensa. Nós não estamos falando de metodologia, nós estamos falando em intensidade. Que isso sim é provado, que intensidade de fisioterapia funciona, né? Então, e depois da risotomia mais do que nunca, né? Porque aqueles jogadores que ficarem em campo, eles precisam ser até treinados, né? Eles estavam mal acostumados, exato, né? porque tinha muita gente em campo, então eles estavam meio fora do jogo. É verdade isso. Então, é comum, depois da risotomia dorsal seletiva, o paciente experimentar uma piora funcional. Então, a perna vai ficar mais mole, ele vai perder função. Tem pacientes que andavam, param de andar, voltam até para a cadeira de rodas. Isso é um estado transitório, vai fazer uma fisioterapia, vai reaprender a marcha, com a diferença, com um componente espástico menor. Então, quando você diz ao paciente pensar que é mais difícil fazer um movimento que antes ele fazia mais facilmente. Por quê? Porque o músculo dele, ele ia no automático, agora não é no automático, agora ele tem que mandar. Então, isso, em torno de 6 meses de terapia, o paciente já recuperou. Então, a maioria dos pacientes que fazem disotomia dorsal seletiva, depois de 6 meses operados, eles já estão com uma força parecida com a do pré-operatório ou até mesmo melhor. Tá? Tem pacientes que aparentemente ganham força com a risotomia dorsal seletiva. Por quê? Porque a espasticidade era tão grave que ela roubava o movimento. Exato. Então, eu já fiz risotomia em pacientes que ganharam, por exemplo, o paciente não conseguia fazer uma flexão de quadril. Depois da risotomia, conseguiu fazer flexão de quadril. Por quê? Porque a espasticidade é tão grande que esse movimento não é possível. E existe uma confusão de que espasticidade é força muscular. Não é. Não é? Espasticidade não é. É uma contratura involuntária normal. Então, ela é involuntária. O paciente ele não está controlando essa contratura. Ele pode até usá-la para seu benefício, mas é algo que não é do seu controle, ela é involuntária. Tem alguma diferença da cirurgia feita aqui no Brasil, do exterior? Na prática, é a mesma cirurgia. Você diminui essa população de excesso de radículas sensitivas na região dorsal. Existem variações na técnica cirúrgica, cada cirurgião tem a sua mania. E os detalhes. Depois que o Peacock ensinou a técnica dele clássica de risotomia de L1 até S2, essa técnica foi a ser aplicada em várias regiões do mundo, por diferentes cirurgiões. Um deles é o próprio Dr. Park, que acabou se consagrando como o médico que publicou a técnica de fazer ao nível do cone medular. Que, na verdade, muitos outros médicos já estavam fazendo na altura do cone medular, era uma avaliação técnica da cirurgia do Peacock, mas ele se consagrou por ter publicado essa técnica cirúrgica. E o que eu faço é muito parecido com o que o Dr. Park faz. Eu não presenciei uma cirurgia do Dr. Park, ele tem uma restrição, ele não gosta de compartilhar, mas tecnicamente é parecido, mas eu tenho algumas mudanças que eu acho que melhoram a técnica dele. Uma delas é uma técnica de fechamento, que eu faço uma laminotomia, ou seja, o ossinho da coluna
eu fecho novamente e eu faço bloqueios também anestésicos no intraoperatório para o paciente não ter dor. O que eu ganho com isso? O paciente não precisa ficar em repouso no pós-operatório, e a técnica do Dr. Parker são 3 dias de repouso absoluto. E o paciente também experimenta muito menos dor. Tem pacientes que eventualmente nem sentem dor pós-operatória, né? Então eu acho que eu consegui melhorar um pouco a técnica, e a experiência que eu tenho tido com os pacientes operados é boa. Em geral, eles têm evoluído bem. Uma pergunta aqui, eu conversei hoje com o neuro sobre a risotomia dorsal. E a neuro me explicou que essa cirurgia é para problemas na coluna, tipo dor fortes. Gostaria de saber se tem alguma diferença entre a risotomia dorsal e a dorsal seletiva. A neuro que essa mãe conversou, ela está pensando em uma cirurgia chamada risotomia de facetas, que não tem nada a ver com risotomia aberta de neuros. A risotomia de facetas, às vezes até o auditor médico também se confunde. Verdade, porque chama risotomia também. E isso é um termo, na verdade, né, que é usado para lesões de raiz. A risotomia de facetas, que é o que essa médica pensou, o que é essa cirurgia? Ela é percutânea, você espeta umas agulhas de radiofrequência na região das facetas articulares da coluna e queima o ramo recorrente medial, que é um ramo nervoso que traz inervação sensitiva da coluna. Quando que é feita a risotomia de facetas? Em pacientes com dores na coluna, dores crônicas, que têm um componente de artrose facetária ou sobrecarga mecânica na coluna e não tem indicação cirúrgica. Aí você faz esse procedimento para tirar a dor. Isso não tem nada a ver com o tratamento de espasticidade ou risotomia aberta. Quando a gente fala risotomia dorsal ou risotomia dorsal seletiva, é uma cirurgia que você tem que abrir a coluna, você tem que abrir a dura mater, expor o sistema nervoso na medula, mexer nas raízes lá dentro do sistema nervoso. Esse tipo de cirurgia é feito principalmente para espasticidade, mas não tem nada a ver com as cirurgias de risotomia de facetas ou risotomias de coluna, que são cirurgias percutâneas para dor. O nome é risotomia, mas não tem nada a ver com a... Acho que ficou claro, né? Tem uma mãe que pergunta aqui, a risotomia pode ser uma alternativa para tirar a bomba de baclofeno já instalada? Muito boa pergunta. Já fiz isso, inclusive, em paciente meu. A bomba de baclofeno, ela é uma outra opção de tratamento. Isso, ela é neuromodulatória, né? Ela é neuromodulatória, ela não precisa cortar as raízes, e eu consigo obter um efeito parecido com o da risotomia. Qual a diferença? É um efeito que eu consigo reverter. Vamos dizer, se eu tenho um excesso de perda de espasticidade que não trouxe um benefício, eu consigo reverter e deixar o paciente como era antes da cirurgia. Já a risotomia não é reversível. Uma vez que você fez, não tem como desfazer a cirurgia. Então, a bomba de baclofeno ela é um método neuromodulatório, porém, ela tem uma série de implicações que tornam o paciente muito dependente de um centro médico e de um médico especialista, porque ele vai precisar frequentemente realizar reabastecimentos desta bomba, que tem que ser feito por uma equipe especializada, ou reprogramações da bomba com ajustes de dose ou mudanças nos fluxos de terapia, e tudo isso é feito por um médico especialista. Então, o paciente fica muito dependente do médico. Então, eu já tive mais de um paciente que, depois de 6 a 7 anos, que é quando a bomba acaba a bateria, você tem que trocar a bomba. Isso. Aí, em vez de trocar a bomba, explanta a bomba e faz uma risotomia dorsal seletiva. Então, o resultado é muito bom. Os pacientes, quando dá para fazer isso, eles têm uma melhora grande e ficam livres do médico. Então, isso é muito bom para o paciente, porque ele fica muito mais independente. Agora, em casos de pacientes com quadros motores complexos, principalmente os que têm associados distonia, coreotetose, entre outros distúrbios de movimento, não só a espasticidade, aí é melhor manter a bomba de baclofeno, porque a risotomia dorsal seletiva, ela não é um bom tratamento para os componentes distônico e atetótico. Então, existem esses pacientes com o predomínio de distonia e coreotetose, que se beneficiam mais do baclofeno do que da risotomia. Então, depende do caso. Se há uma espasticidade medular, sem dúvida, a risotomia é uma ótima opção. Inclusive, os lesados medulares com lesão completa, ou seja, que não tem sensibilidade nem força motora por mais de 2 anos, você pode fazer uma risotomia não seletiva percutânea.
que aí não é uma risotomia de facetas, é uma risotomia de nervos, que você pode fazer percutâneo com radiofrequência, e você faz uma lesão não seletiva do nervo motor sensitivo, e o paciente melhora totalmente da espacidade, fica muito bem, sem precisar fazer um corte, tudo com percutâneo. Isso é indicado quando? Quando o paciente é um lesado medular, sem a sensibilidade alguma e sem movimento algum, que seria uma classificação de Frankel-A. Então, o paciente não sente nada das pernas, não tem movimento nenhum voluntário, só tem espacidade, mas não sente nada. Aí ele pode ser submetido de forma percutânea, de uma forma bem efetiva. Agora que a gente já entrou na questão da bomba, tem uma pessoa que pergunta, por mínimo que sejam, quais os efeitos colaterais importantes da bomba de baclofeno? Bem, o baclofeno intratecal, ele é um agonista GABA, então ele pode também causar sonolência, né? É uma consequência comum até no dose dependente, então você pode baixar a dose, como eu comentei, a bomba de baclofeno, a gente opta por colocar uma bomba programável, então todo efeito que a gente coloca, a gente pode tirar. Então, o baclofeno intratecal tem de efeito ruim, vamos dizer. É difícil dar sonolência, ele pode dar um pouco de dificuldade de obstipação intestinal, então você às vezes precisa usar um laxante ou fazer alguma manobra para a evacuação intestinal. Em altas doses pode dar retenção urinária, e aí o paciente tem dificuldade para fazer xixi. Em altas doses, ele deixa o paciente em estado de torpor, então ele fica sonolento, ele pode dar até depressão respiratória, isso em intoxicações, né, por baclofeno. Então, tem que ser, o manejo do baclofeno tem que ser feito por um especialista, porque às vezes um erro na vírgula, vamos dizer, na concentração, pode ser até fatal. Então, o baclofeno não é inócuo. Então, tem que ser feito por uma pessoa que tenha a capacitação para isso. O próprio refil do baclofeno parece uma coisa banal, mas tem que ser feito por alguém com especialidade para não errar a concentração da medicação e os bolos, né, que são os preenchimentos dos catéteres. E, assim, é pouco, porque a dose intratecal, em comparação com a via oral, ela é muito menor. Sim, né? Então, o efeito sistêmico do baclofeno ele é muito pequeno. Ele age muito mais localmente, promovendo melhora da espacidade. O que às vezes acontece é que melhora muito a espacidade, o paciente fica hipotônico. Então, às vezes, cai o sustento cervical. O paciente que antes sustentava bem a cabeça, passa a ter a cabeça caindo, porque perde o tono muscular. O paciente com tendência à escoliose, perde o tono da musculatura paravertebral, pode piorar a escoliose. Então, tem efeitos que podem ocorrer que não são desejáveis, tá? Mas a única vantagem é que é reversível. Você volta a dose, diminui a dose, você reverte o quadro. Crianças distônicas e com muita espasticidade podem se beneficiar do baclofeno? Geralmente, as crianças que têm espasticidade com uma distonia muito importante, elas se beneficiam do baclofeno mais intraventricular do que intratecal. É uma cirurgia nova, a gente começou a fazer no Brasil no ano passado, as bombas de baclofeno intraventriculares, e elas são ainda uma cirurgia mais complexa, porque o sistema de bomba de infusão intratecal, ele é feito para ser colocado intratecal, então a gente precisa de uma adaptação de catéter para fazer intraventricular, mas o resultado das bombas intraventriculares tem se mostrado até melhores do que intratecais para esses casos e com menos complicações. Então, a bomba intraventricular para esses casos é uma opção interessante. Assim, poucas pessoas estão fazendo ainda isso no Brasil. Nos Estados Unidos, o Albright, que foi o que iniciou essa terapia, né? E tem grupos que replicando com ótimos resultados. E a gente está, acho que, com 5 pacientes no Brasil operados com esse método. E, por enquanto, o resultado tem sido bom, bem satisfatório. Que bacana. A filha dessa moça que diz que ela tem 8 anos e é pessimista, a distonia é seu principal vilão, pois nós temos medicamentos para diminuir esses movimentos involuntários, que na maior parte são nas pernas, tirando assim a instabilidade de ficar em pé, ter o controle total de tronco. Ela gostaria de saber algo que possa diminuir esses movimentos que atrapalham muito na evolução da família dela. Então, aí, quando você tem uma distonia, ela é uma doença mais complexa, ela é uma doença, ela também é um sintoma, na verdade, não é uma doença, e ela está associada com lesões maiores, envolvendo principalmente os gânglios da base, que são núcleos do cérebro
que aperfeiçoam os pacotes motores. Então, o tratamento clássico da distonia, ele é uma intervenção cerebral nos gânglios da base. Essa intervenção, ela pode ser ablativa, né? Ou seja, você faz uma microlesão nos gânglios da base, ou ela pode ser neuromodulatória também, que é o quê? Você coloca um eletrodo lá dentro dos gânglios da base, que pode ou estimular ou bloquear o núcleo a depender da frequência usada, que é a chamada estimulação cerebral profunda. A estimulação cerebral profunda é um tratamento, vamos dizer, ouro para distonia primária. O que é distonia primária? A distonia primária é uma distonia não relacionada com uma lesão hipóxica cerebral, ou com Kernicterus ou outras lesões que não se originaram, vamos dizer assim, no cérebro, que elas vieram por uma causa externa. Então, a distonia primária, com a estimulação cerebral profunda, ela traz resultados fantásticos de melhora. A distonia secundária a lesões encefálicas, ou seja, o paciente que bateu a cabeça muito forte, teve um trauma de crânio e ficou distônico, paciente que teve uma hipóxia e ficou distônico, paciente que teve uma icterícia grave na infância e ficou distônico. Essas icterícias são chamadas, essas distonias são chamadas de secundárias. A distonia secundária pode também ser tratada ou por essa lesão ablativa nos gânglios da base, que pode ser a talamotomia, ou a palidotomia, ou a campotomia de Forel, que são os principais procedimentos realizados, ou pelo implante de eletrodo de estimulação cerebral profunda. Porém, a melhora dos pacientes com distonia secundária ela é muito menor do que a melhora dos pacientes com distonia primária. Quantos por cento? Melhora em torno de 20% a 30% nas escalas de distonia. Isso é pouco. 20% a 30%. Às vezes, 20% a 30% traz uma qualidade de vida que, para o paciente, é muito bom. Né? Tem um pacientinho nosso recentemente operado com estimulação cerebral profunda para uma distonia secundária, e a família me reportou que ele não dormia uma noite inteira de sono. Ele acordava com dor, e ele tinha as posturas anormais que os movimentos involuntários geram. E desde o implante da estimulação cerebral profunda, ele tem dormido bem, e já está ganhando movimentos de membros superiores, função, que era algo que ele não tinha. A estimulação cerebral profunda, para os quadros distônicos, ela não tem um resultado imediato. Quando você coloca um eletrodo de estimulação cerebral profunda, ele é ligado a um marca-passo, né? Então ele tem um neuroestimulador acoplado, e ele demora de 3 a 6 meses para começar os efeitos, não é imediato. Diferente da estimulação cerebral profunda utilizada em tremor ou em doença de Parkinson, que assim que você liga o estimulador, você já observa um resultado mais imediato. Tá? Então, na distonia, ele funciona a médio e longo prazo, não é imediato. Embora possa haver um efeito já de inserção, um efeito imediato, mas não é o melhor resultado. Então, essa seria a estimulação intracraniana. Estimulação intracraniana. Estimulação... Distônico. Isso que eu estou falando é uma estimulação cerebral profunda e invasiva. Existem hoje métodos de estimulação cerebral não invasivas. O que é isso? É estimulação cerebral por corrente direta, que é a estimulação transcraniana por corrente direta, chamada de TDCS. E existe a estimulação encefálica por campo magnético, que é a estimulação magnética transcraniana, que chamam do inglês TMS. Essas estimulações, elas são superficiais, né, no cérebro. Não dá para fazer uma estimulação não invasiva de gânglios da base, por exemplo, mas elas podem promover, sim, melhora tanto na espasticidade como na distonia. Tanto a estimulação magnética transcraniana como a estimulação por corrente direta podem promover melhora do quadro de espasticidade e de distonia. No caso do cerebelo, que é uma região aqui atrás chamada fossa posterior, existe um núcleo cerebral chamado núcleo denteado, que pode ser estimulado tanto com o campo magnético como com a corrente direta, e promove também melhora em quadros distônicos. Mas qual é a diferença da estimulação não invasiva para invasiva? Ela é um evento único, como uma terapia, o paciente vai na clínica, faz a sessão e volta para casa. O efeito pode não ser sustentado, então ele pode ter um efeito bom quando faz, e essa duração pode variar. Tem pacientes que são bons respondedores e eles vão responder por dias ou até semanas com uma estimulação. Esses pacientes são ótimos para fazer, então, uma manutenção semanal e manter a terapia não invasiva. Os pacientes que são bons respondedores, mas assim que para a terapia já reverte os sintomas novamente,
eles podem ser candidatos a estimulações cerebrais do córtex, que é diferente da estimulação cerebral profunda. Então, seria estimulação cortical invasiva. Invasiva. Você implanta um eletrodo no córtex cerebral, ligado a um gerador, ao marca-passo neurológico, que é o neuroestimulador, e aí a estimulação do córtex motor pode promover uma melhora mais sustentada. Isso é usado mais em casos de dor, não é usado tanto em casos de distonia de espasticidade. Embora não está errado, desde que o paciente tenha feito um teste não invasivo com ótima resposta. Mas as estimulações cerebrais profundas, elas mostram-se muito mais efetivas do que a estimulação cortical para casos de distonia. Tá? E aí ele pergunta, quando há indicação de tratamento de estimulação cerebral, já foi feito em criança? Acho que você já respondeu, sua pergunta é se foi feito em criança. No Brasil, eu tenho o menor paciente, acho que 8 anos, de estimulação cerebral profunda. Pelo rol, acho que a idade mínima sugerida é 8 anos. Mas na Inglaterra, fiquei sabendo esse ano, o colega, o Bloomberg, operou uma criança de 2 anos com implante de estimulação cerebral profunda. Então, pode ser feito em crianças. Inclusive, isso é uma discussão no mundo. Qual é o tempo de iniciar a estimulação cerebral profunda? Por quê? Porque cada vez mais tem se mostrado que os métodos neuromodulatórios, eles são também neuroprotetores, ou seja, você tem um aumento de volume cortical relacionado com a terapia bem efetuada. Então, em dor, já se mostrou isso, que o paciente com dor bem tratado, ele ganha um volume cortical, ou seja, tem uma plasticidade associada. E a gente pensa assim na criança, o fato de você postergar esse tratamento para a adolescência, você não está perdendo um tempo de ganho lá atrás. Então, no Brasil, a gente tem poucas crianças, eu não sei de criança menor operada, de 8 anos, eu acho que tem criança de 7 anos operada por outros colegas, e eles evoluem bem. Agora, qual é a idade ideal? É difícil, isso é uma dúvida ainda no mundo. O Fabian, na Argentina, Fabian Begimonte, ele tem bastante experiência em estimulações ablativas em crianças, até menores, e ele vê ótimos resultados em crianças menores, desde 6 anos, ele faz desde 6 anos implantes. Existe a dificuldade técnica de implantar um neuroestimulador, ele não é pequeno, o espaço que você precisa, às vezes você precisa colocar o estimulador na barriga, passar um catéter até o cérebro, enfim, tecnicamente um pouco mais difícil, mas existe sim benefício, e como vai tirar essa dúvida? Passando com um neurocirurgião funcional para uma avaliação. Ele vai provavelmente explicar para você direitinho se é aplicável ou não e qual é a melhor opção. Bom, vou dar só uma observação. A mãe pode ter dúvida, fala, mas espera aí, bomba de baclofeno ou estimulador cerebral? É uma dúvida que é bem plausível, e eu tenho alguns pacientes que têm os dois. Por quê? Porque são 2 métodos diferentes de tratamento da distonia. Então, se você tem um predomínio distônico puros, menos espástico, e com uma anatomia dos gânglios da base preservada, primeira opção, estimulação cerebral profunda. Não foi suficiente, o paciente tem ainda um componente de dificuldade motora, provavelmente com resíduo distônico ou espástico, você pode sim associar a bomba de baclofeno. Então, uma terapia não impede a outra, e as duas são neuromodulatórias, as duas são reversíveis, vamos dizer. Você pode tirar o estímulo do eletrodo, você pode desligar o baclofeno e o paciente reverte o quadro. Além do baclofeno, diazepam e a TANI, há outros medicamentos usados para distonia e espasticidade? Tem vários, na verdade, né? Eu acho que ele falou qual? Baclofeno, Artane e diazepam. Nessas categorias, você está com agonista GABA-A, agonista GABA-B e um anticolinérgico. Você tem outros, como o piperideno, que é uma outra medicação anticolinérgica com efeito adequado para movimentos fásicos e distônicos, né? Porque tem aqueles tremores com amplitudes altas. O próprio levodopa, né? Então, o Prolopa, ele é uma medicação de uso obrigatório no distônico da infância ou adolescência, porque existem distonias dopa responsíveis que vão ter um efeito muito bom para o tratamento de levodopa. Então, o paciente distônico adolescente que não tomou levodopa, ele tem que fazer o teste. Ele tem que tratar com levodopa. E isso quem trata geralmente é o neuropediatra ou o neurologista especializado em estudos de movimento, porque se ele for dopa responsível, esse vai ser o tratamento dele. E entre outros remédios, da classe dos benzodiazepínicos, tem vários outros que você pode usar, como o próprio
clonazepam, que é muito usado em criança. Existem outros relaxantes como agonistas alfa-2, que é o tizanidina, né, que é o Sirdalud, que é um remédio bem usado também. O Notropil, que é um estabilizador de membrana também, pode ser usado, que é o piracetam. Dependendo da especialidade, você tem uma gama maior de medicações. Você tem um leque de remédios que você pode usar optar. antes de fazer uma risotomia ou uma bomba. Sim. Você pode testar uma gama de medicações, mas existe aquele paciente muito grave que você vê que o remédio não vai ser a solução. E aí você parte para um tratamento mais agressivo, mesmo não tendo tentado todos os remédios disponíveis no mercado. Porque as medicações, elas têm limites, elas vão agir melhorando a espacidade, melhorando a distonia, mas em certa dose ela vai causar efeito colateral, que muitas vezes, como eu comentei, chega a ser um limitante para o paciente. Então, às vezes a gente, mesmo em pacientes muito graves, a gente opta por procedimentos cirúrgicos. Por que as medicações para Parkinson não funcionam ou não são indicadas para distonia? Elas são indicadas, sim, na verdade. Você pode usar os agonistas dopaminérgicos e mesmo o Prolopa, como eu falei agora, aquela Levodopa, eles podem ser utilizados, mas o mecanismo é outro, né? A distonia é uma doença, é uma consequência, na verdade, de uma lesão multifocal. Diferente da doença de Parkinson, né, que é uma depressão de dopamina na substância negra. Então, a reposição de dopamina não é suficiente, muitas vezes, na distonia, mas boa parte dos distônicos faz uso das medicações para a doença de Parkinson e tem melhoras. Por exemplo, o tremor distônico, que você pode melhorar com o agonista dopamínico, né? Então, tem sim. O próprio amantadina, que são pode ser usado. Pode ser usado. O que o senhor acha de tratamentos alternativos, como acupuntura, fitoterapia, fitoterápicos, homeopatia, etc., e tratamento com câmera hiperbárica para hipóxia? Bem, são várias coisas diferentes que foram perguntadas numa questão só. Eu, uma vez dei aula no Congresso Mundial de Acupuntura, e a pedido do Dr. Hong Jinpai, que é um grande acupunturista aqui de São Paulo, né, que é chinês, mas trabalha aqui em São Paulo. E a minha aula tinha que falar enquanto a acupuntura não funciona. E ele falou uma coisa muito legal, que ele falou o seguinte, que o paciente dele falou para ele, estou pensando em desistir da acupuntura e ir para a medicina tradicional mesmo. Aí ele deu risada e falou assim, a acupuntura existe há mais de 2000 anos antes de Cristo. Qual medicina que é tradicional? Então, assim, sem dúvida, a acupuntura funciona, é um método cientificamente comprovado, efetivo, e que pode ajudar em muitos tipos de doença. Agora, tratamento exclusivo por acupuntura, aí eu não sou a favor. Eu acho que a acupuntura é um tratamento complementar, assim como a fisioterapia, o remédio, o alongamento, o botox, são terapias que se somam. Sem dúvida, a acupuntura ela tem um efeito bem positivo e ela deve ser aplicada por um profissional capacitado. Existem profissionais que fazem acupuntura com alto nível de treinamento, como o Dr. Hong, o Dr. Wu, tem um monte em São Paulo, que são muito capacitados. Os médicos que mais fazem acupuntura são os acupunturistas de formação, que existe, inclusive, residência médica em acupuntura. Existem os fisiatras bem treinados, existem neurologistas bem treinados em acupuntura, que aplicam o método, até ortopedistas também bem treinados. Agora, existem terapeutas que fazem acupuntura, que não necessariamente é ruim, muitas vezes eles têm ótima formação, mas existem os que não têm formação tão boa. Funciona também. O Dr. Hong fez um estudo e mostrou que a acupuntura, mesmo quando ela é feita subótima, ela tem um efeito positivo numa grande parte da população, mais da metade da população tem benefício, mesmo quando a acupuntura é feita por alguém que não sabe direito o que está fazendo. Então, ela funciona. Só que, quando o profissional é um profissional capacitado e faz a acupuntura de forma mais correta, essa melhora é acima de 80%. Então, por isso que eu sugiro pegar um profissional bem capacitado, não necessariamente acho que pela norma em vigência atual, acho que os conselhos regionais exigem que seja médico, né, para fazer acupuntura. Mas é uma terapia milenar que tem efeito, sim. As outras terapias, a homeopatia, ela não funciona, né? Você tem um estudo grande, né, publicado já em revistas de bastante renome, dizendo que a homeopatia ela não ultrapassa o efeito placebo. Então, não é que ela não funciona. Ela funciona assim como o placebo funciona.
O que é placebo? Placebo é um remédio, vamos dizer, de farinha, que não tem efeito. Então, você usar a homeopatia, você pode ter melhora em função da homeopatia, mas essa melhora talvez não seja maior do que uma melhora de qualquer outro medicamento ou terapia. Existem pacientes que eu acompanho que gostam de homeopatia e assim, acreditam muito na terapia, usam a homeopatia e relatam um ótimo resultado. Obviamente que tem que manter. Por que eu vou tirar uma coisa que está dando certo? Então, eu já tive uma crítica que eu fiz sobre publicações, né, em literatura. Então, a literatura médica, ela publica coisas que nem sempre são as mais verdadeiras. Então, a gente tem que ter um certo pé atrás com o que a gente lê na literatura médica. Se o paciente está usando uma terapia homeopática que está funcionando, ótimo, vamos manter. Agora, da mesma maneira que eu comentei da acupuntura, usar isso como exclusividade e deixar a medicina de lado pode ser arriscado a depender do tipo de doença, tá? Mas eu acho válido, eu mesmo indico o fitoterápico nacional, né, que é a Alpínia, que é um spray que você aplica no músculo espástico, promovendo o relaxamento muscular, né, que é o Ziclac. Nossa, a gente usa então, também. É um fitoterápico, né, é um fitoterápico desenvolvido no Brasil, no Nordeste, acho que é Pernambuco. Eu tenho alguns pacientes com resultado fabuloso. Tem alguns pacientes que não respondem. Então, é válido testar. E se for uma terapia que também ajuda, ótimo, vamos adotar. Então, com prudência, vamos dizer, na indicação, claro, sou super a favor das terapias complementares. Câmara hiperbárica para hipóxia, nunca ouvi falar. Tá? A câmara hiperbárica é uma terapia que você submete ao paciente a uma atmosfera com uma pressão de oxigênio aumentada, e isso funciona com infecções ósseas, né, osteomielite, com infecções crônicas de difícil tratamento. Excelente. Sim, excelente. Mas para hipóxia, eu sinceramente não sei. Nós também aqui, a gente já tivemos pacientes que passaram por isso e nós não vimos melhora também. O que o senhor acha do medicamento Congentin, comercializado nos Estados Unidos para distonia, mas ainda não no Brasil? Congentin? Não sei o nome, esse é um nome comercial, teria que ver o nome da droga, eu não sei que droga é. Se alguém escreveu essa pergunta e quiser mandar para a gente. Se puder ver aí que medicação é o Congentin, eu não sei. Enquanto isso, a gente vai falando das outras perguntas. Benzatropina. Benzatropina? Vou mandar. Não tenho experiência com pacientes em uso e nem tenho colegas usando. Eu preciso me informar mais sobre isso, não sei. Meu filho vai fazer 5 anos e já fez 4 vezes a aplicação de Botox, já tomou Sim. 5 anos. Tomou baclofeno e não ajudou muito na espasticidade. Como saber se é o momento de fazer a cirurgia de mesotomia dorsal? Bem, o fisioterapeuta dele deve saber como está a dificuldade para mobilizar as articulações, se ele tem uma espasticidade muito intensa, se ele tem uma dificuldade para promover o relaxamento muscular, e se essa espasticidade está trazendo dificuldade no cotidiano. Se está trazendo dificuldade, ele está com tendência a evoluir para uma deformidade, aí talvez seja um momento. Se não, se o fisioterapeuta facilmente alonga os músculos e ele está tendo ganhos ainda na terapia, aí eu acho que a melhor conduta é continuar a terapia, porque a risotomia dorsal seletiva, ela não é uma cirurgia para todos os pacientes. Ela é uma cirurgia reservada apenas para os pacientes que têm espasticidade mais grave e que estão realmente tirando função. Se a criança está indo bem, está virando um deambulador e não precisa, e a espasticidade não está atrapalhando, deixa a espasticidade lá, não trata não, deixa quieto. Uma criança nível 5, o CGM. É GMFCS. Com iniciativa de marcha após a risotomia dorsal seletiva, consegue andar com a ajuda de andadores? Bem, a marcha no nível 5 ela é reflexa. Ela não é uma marcha funcional, chamada marcha terapêutica. Então, o recém-nascido, se você pegar um recém-nascido, segurar o recém-nascido assim e colocar ele na mesa assim, apoiar no chão, ele vai andar. Né? Tanto que é um teste interessante que a gente faz, porque é um reflexo. Quando o pezinho encosta no chão, ele vai andando. Então, isso é um reflexo, não é uma marcha funcional, vamos dizer. Então, o paciente nível 5, essa marcha, não quer dizer que não tem que fazer essa marcha, porque essa marcha traz uma série de benefícios. Você trata a osteoporose, você melhora a circulação, você tem ganho muscular, diminui atrofias, diminui úlceras, tem uma série de benefícios
da marcha terapêutica. Então, com certeza tem que ser estimulada, tá, essa marcha, né, no nível 5. Mas no andador, ele vai provavelmente precisar de sustento de tronco, né, vai ter que ser um adaptador todo adaptado, e se ele conseguir ficar no andador adaptado e desenvolver uma marcha, fantástico. Ele pode e deve fazer essa terapia. Eu já tive uma paciente nível 5 que operou risotomia, e hoje ela é nível 4, porque ela está andando com o andador, claro, em ambientes restritos, mas ela consegue desenvolver marcha com o andador. Isso quer dizer, a questão de às vezes muda de nível, porque não só pela cirurgia, mas pelo trabalho que é feito junto, não é? Depende muito da idade da criança também, né? Mas tem que ser treinado, não tem que deixar de treinar essa marcha. Acho que a gente tem que estimular essa criança no que está cabível a nós. Claro que com parcimônia, existem pacientes muito graves e que o objetivo é principalmente facilitar os cuidados e não trazer sofrimento. Não adianta você pegar um paciente extremamente grave e querer submeter a 1000 cirurgias e intervenções, porque existe uma limitação médica. A gente não consegue fazer grandes milagres. Infelizmente, a gente adoraria fazer, mas às vezes a gente tem que ter muita prudência em não indicar uma cirurgia para preservar a família e o paciente. Eu sei que a família, por mais que ela leia e esteja informada das limitações que existem na medicina, elas têm uma esperança de que o filho pode ter algo a mais. Então, às vezes, a família cai até no ponto de charlatão, viaja para fora do Brasil para fazer procedimentos não recomendados, gasta dinheiro até que não tem, e o resultado às vezes frustra, porque, infelizmente, existem pessoas que se aproveitam desse desespero das famílias em busca de uma melhora, e oferecendo terapias que não são recomendadas. Tá? Então, eu costumo falar para meus pacientes, se a terapia é muito boa, se ela é fantástica, se ela é uma terapia miraculosa, ela vai ser feita onde? Em Harvard, né? Vai ser feita em centros, grandes centros, né? Vai ser feito em Cleveland Clinic, em Miami Project, vai ser feito na Universidade de São Paulo, Hospital Sírio-Libanês Albert Einstein, e não na Indonésia, na China, né? No Vietnã. Porque quando você vai para essas regiões, na Índia, você vai para regiões onde as agências regulatórias são... a gente não sabe como é. Então, é mais fácil um charlatão atuar num país que tem uma vigilância menor do que atuar em Harvard, entendeu? Isso foi muito legal você colocar, porque a gente não quer nunca que os pais, que as famílias tenham uma esperança, né? Porque ouve falar e tudo. Foi muito bom mesmo. Tem estudos sendo feitos, inclusive em Harvard, tem estudos sendo feitos com células-tronco, tem estudos sendo feitos com métodos neuromodulatórios. O Miami Project tem estudos de implante de eletrodos múltiplos para o paciente restabelecer função, mas são estudos experimental, nada ainda aplicável na nossa terapia clínica do dia a dia. Com certeza, a hora que isso estiver na prática, nós vamos ter aqui no vai chegar, a gente nós tem, claro. Maravilhosos. Tem brasileiro em todo lugar, tem brasileiro em Harvard, tem brasileiro em Miami, tem brasileiro em todo lugar. Existe limite de idade para obter bons resultados na risotomia dorsal? Não, desde que bem indicada. Eu tenho pacientes adultos operados e com marcha pós-operatória, então não tem uma idade limite. Geralmente, como eu falei, qual é o ideal? O ideal é você fazer uma risotomia dorsal seletiva num paciente antes que ele faça cirurgias ortopédicas, de alongamentos, etc. Mas, muitas vezes, o paciente já fez cirurgias ortopédicas, tem recidiva, está muito espástico, e por a risotomia estar sendo mais popular agora no Brasil, e os resultados estão sendo mais divulgados, eles vêm atrás da risotomia. Pode ser feito, não tem problema, mas talvez o resultado não seja o mesmo de como seria se você tivesse feito isso lá no passado. Mas não adianta pensar assim, o que é válido é de hoje para frente. O que já passou, a gente não vai conseguir mudar, infelizmente. Então, a gente pensa daqui para frente. Então, e aí nós já estamos passando do tempo, mas só tem mais 2 perguntinhas. Justamente falando sobre isso, em relação à risotomia, em um adolescente de 16 anos, GMFCS grau 5, apresentando dores para dormir e mudanças de postura, ele já fez artrodese e possui luxação de quadril. Você indica para melhora da qualidade de vida? Muito provavelmente ele vai se beneficiar de uma terapia como... Tenho que ver se... É claro que o GMFCS5
muitas vezes tem um componente distônico importante, não é só espástico, então ele precisa de avaliação médica e ele deve se beneficiar sim de terapias. Tem um paciente com bomba intraventricular e a experiência é que o primeiro a melhorar é a dor, e aí na sequência a espasticidade de distonia. Então é possível tratá-lo. É bem legal por alguma coisa. E é testável, viu? Né? É testável. O que significa? Antes de implantar uma bomba de baclofeno, é recomendado fazer um teste para ver se o baclofeno vai funcionar ou não para esse paciente. Então, esse teste é realizado em ambiente hospitalar, você faz uma infusão única de baclofeno ou deixa um catéter com a medicação em infusão e você avalia se o paciente vai ou não ter um benefício. Então, é um método testável e se o teste for bom, aí sim você implanta. Você não vai implantar um dispositivo num paciente sem antes ter feito uma avaliação de como seria a resposta. E a última, a gente já respondeu, mas eu acho que vamos terminar com ela, que é assim, quais são os tratamentos que devem ser feitos após a fisiotomia? Fisioterapia intensiva ou normal? É recomendado fisioterapia intensiva após risotomia. A risotomia, ela não deve ser reoperada, ou seja, o paciente que fez risotomia dorsal seletiva e por algum motivo voltou a apresentar um sintoma que está prejudicando seu cotidiano, não adianta refazer a risotomia, porque a risotomia é uma cirurgia de evento único, você já tirou a reserva funcional segura que o paciente tinha. Se você cortar mais do que você já cortou, talvez você traga prejuízos para esse paciente. Então, eu até já fiz revisões de risotomia de casos com mais de 10 anos cirúrgicos operados, que são pacientes muito antigos, que a gente acompanha lá na USP, por exemplo, e eu fiz em muito poucos pacientes a revisão, mas eu acabo vendo que o melhor resultado não é repetir, é fazer um outro tipo de cirurgia chamado DRESS, que é uma cirurgia na zona de entrada dorsal, que aí sim você consegue promover uma melhora significativa com preservação funcional. Então, a risotomia não é reoperável, mas as terapias pós-risotomia, elas não deixam de ser ortopédicas. Muitas vezes o paciente que fez risotomia vai precisar de uma cirurgia sim para quadril, para o pé ou para flexo de joelho, enfim, vai precisar de um procedimento ortopédico complementar e ele vai eventualmente precisar de complementação com toxina botulínica, seja essa toxina mais localizada para membro superior, paravertebral, cervical, dependendo do caso, e terapia física, com certeza, vai fazer parte do dia a dia dessa criança e desse adulto depois. E assim, nós tem até caso que foi falado no congresso, de crianças que fizeram risotomia e não tiveram acesso à fisioterapia depois. E aí, praticamente, não é que perde a cirurgia, mas deixou de aproveitar Sim. os benefícios que a cirurgia traria. Sim. Então, assim, não importa a metodologia, vou voltar a falar, né? O que importa é a intensidade mesmo. Fazer várias vezes. E um profissional que se dedique ao paciente. Não adianta você chegar numa clínica de fisioterapia e o profissional te coloca nos aparelhos e deixa a criança sozinha. Aí, talvez até funcione para algumas coisas, mas o ideal é um profissional que vai se dedicar a essa criança realmente e tenha esse gosto do que faz para pegar essa criança e trazer ganhos funcionais e ajudar, que ajuda a criança, ajuda a família toda, com certeza. Exatamente. E é importante dizer que, assim, precisa, ou é isso que ele falou, né? Na nossa área de neuro, quem trabalha em neuro, usa os aparelhos como auxiliares, uma esteira, lógico, uma coisa, mas o importante é as nossas mãos, né? De tocar o paciente, de trabalhar o paciente, força, corpo e tudo, e trabalhar junto com a família, né? Era isso, então. Muito obrigada. Bem, obrigado. E voltamos a nos falar outra vez quando tiver mais novidade para a gente falar sobre isso. Combinado.